Bom, então, olá a todas as mamães. Estou aqui com a mamãe Dani, está aqui com todo o carinho, com toda a disposição. Vamos falar sobre apresentações. E a Dani também está aqui para dar esse apoio para os pais que estão chegando também. Dani, nós queremos falar, por exemplo, a diferença entre a aula teórica e a aula da apresentação. E eu queria que você falasse comigo um pouquinho sobre essa questão da apresentação, como tem sido para os seus filhos. Por exemplo, você tem visto os últimos meses a diferença quando iniciou, quando seu filho teve, por exemplo, a primeira apresentação e depois de alguns meses, o que você tem visto, alguns dos resultados da apresentação. Então, primeiramente, eu vou dizer para as pessoas o que é apresentação. A apresentação é o chamado public speaking. É quando nós estamos trabalhando com as crianças, essa habilidade de se abrir. É como se uma florzinha de se desabrochar, de tentar trabalhar com a oratória. Então, nós vamos ter daqui a alguns meses, alguma planilha mostrando alguns itens que os pais podem observar, como, por exemplo, a criança precisa olhar para o computador ou para a pessoa que ela está falando, ela precisa falar com uma certa voz, não é falar alto, mas é projetar a voz para que a outra pessoa possa escutar e não falando baixinho, olhando para baixo, né? Ela precisa ter postura, mas antes de tudo isso, nós estamos no trabalho de base, porque nós estamos na fase um. A fase um é o trabalho de base, é o trabalho onde a criança ela está naturalmente ao redor dos amigos, tentando se expressar, tentando dizer alguma coisa que é significativo para ela. Então, para as crianças que estão começando agora no início, então é muito importante elas, por exemplo, elas participaram da aula teórica. Então, tem muito assunto na aula teórica. Tem assunto de ciências, assunto de história, assunto de Bíblia. Então, a criança, de acordo com os dons e talentos de cada criança, ela vai se ter uma conexão com um assunto mais do que com outro, um interesse maior também de acordo com e também de acordo com a idade da criança. Então, na aula teórica, ela vai começar a perceber qual é a minha curiosidade, mas na terça-feira é a aula que ela vai pesquisar sobre um assunto que está no guia de estudos e ela vai trazer aquele assunto na linguagem dela. Se é uma criança pequenininha, com a simplicidade que ela tem. Então, ela pode mostrar, por exemplo, se nós estamos falando sobre animais, biologia ou animais, ela pode mostrar o ursinho dela. Eu durmo na minha casa com meu ursinho, eu tenho um ursinho de pelúcia, ele é pequenininho, o nome dele é Ted, eu gosto muito de Ted. Ted, ele é muito fofinho. Ele foi da minha mãe, a minha mãe me deu de presente. Hoje ele fica dormindo comigo. Então é muito importante as crianças se abrirem e falarem abertamente. E a articulação, né? Falar isso daí para criança pequenininha. Para a criança que está na sala 2 que é a sala de 7 8 9 anos, ela já pode, por exemplo, trabalhar também com narrativas. Ela pode dizer, digamos, eu quero contar a história da Bíblia. Vou contar o relato que nós vimos na Bíblia. Então, Adão, aconteceu isso com Adão e Eva, Deus criou Adão, ele comeu o fruto. Então, muitas narrativas para o grupo 2. Então, o grupo um, algumas pessoas mamães querem saber, eles podem descrever muitas coisas. Essa é a foto da minha família, esse é o meu ursinho, esse é o meu coelhinho. Eu gosto de fazer muitas ações. O grupo 2 é muita narrativa, coisas que aconteceu. Ou trazendo realmente alguns fatos, colar em cartolina, trazer uma maquete, trazer um projeto, fatos que aconteceram. O grupo 3 é diferente. O grupo 3 eles estão mais aprendendo a trazer a narrativa, mas trazer pesquisa científica. Então, hoje nós vimos um dos meninos apresentou sobre o Minotauro, né? O Gabriel, e depois ele fez um labirinto muito legal. O Nicolas, uma vez, ele fez um dinossauro e depois ele fez também aquele monstro marinho, né? Então, cada criança ele vai explicar de acordo com a maturidade que ele tem. E nós vamos apenas trabalhar na parte de inglês essa conversação, fazendo perguntas. Então, Dani, você pode falar um pouquinho a sua experiência sobre as apresentações na terça-feira? Sim. É,
As apresentações são um momento muito especial aqui em casa, né? E a gente gosta muito de participar, porque a gente passa a semana inteira pensando no projeto, chegar as crianças, passa a semana inteira pensando no projeto. Normalmente começa na aula, né? Que eu já oriento as crianças a pensarem durante a aula o que que chama mais atenção delas para que elas já trabalhem nisso depois. E aí, normalmente, elas escolhem aquilo que chamou mais atenção e já dizem: Olha, mãe, eu quero próxima semana falar de tal coisa. Mas hoje é assim, mas no início eu tive que auxiliar bastante, né? Dizer, por que que você não fala sobre isso? Por que que você não fala sobre isso? Orientando. Mas hoje eu já vejo que eles mesmos já veem, né, durante a aula, o que que chamou mais atenção e escolhe aquele assunto, já pesquisa, já vê o livrinho, já dão ideias sobre o que que eles podem fazer para apresentar. Nessa última apresentação, inclusive, a minha filha, a Sara, né, que é a mais nova que participa da tutoria, ela mesma escolheu o tema, já disse como ela queria fazer, aí eu já dei umas ideias, a gente já uniu, e eu acho isso muito bom, porque ela era muito tímida, né? Então, a Sara se desenvolveu muito, né, nas apresentações. Antes ela tinha muita dificuldade de falar, de expor o que pensa, mas agora ela está muito melhor. Graças a Deus eu tenho visto assim um desenvolvimento muito grande nela nessa área, né? Até foi um grande desafio, porque a gente sempre mescla com o inglês, né? Então, é uma palavrinha, uma frase, alguma coisa, para que ela também puxe esse gancho do inglês. E o Daniel também, só que ele, como ele é um pouco mais velho, como ele é um pouco mais velho, ele já fala um pouco mais, né, de inglês. Então a gente já prepara um textinho, ele mesmo já elabora um texto para ele falar, escreve, anota. E, e ele também tem se desenvolvido muito, especialmente nessa questão do inglês, né? Porque ele já apresentava bem, mas no inglês não. Então ele tinha um pouco de dificuldade para falar no inglês, né? E a gente tem visto a melhora dele por causa das apresentações, né? Então a gente é muito grata, a gente gosta muito da tutoria, gosta muito de participar das apresentações e muito obrigada, Rachel, é isso. Tá travando, Rachel, o microfone. Ok, muito obrigada, Dani. Eu tô dizendo que a Dani nos ajuda muito no Kids Talent também. E a Dani é uma bênção para aqui, para nossa comunidade. Eu quero agradecer, Dani, seus meninos. É muito lindo ver toda a sua disposição, sempre ajudando. Traz uma revista, traz um livro, ajuda as crianças a fazerem a exposição no cartaz. Então, tudo isso faz muita diferença. Diferença porque, primeiro, eu acho que a pergunta que a Dani fez é muito importante lembrar a criança, meu filho, você vai prestar atenção à aula teórica. Preste atenção, você vai escolher uma coisa para você fazer a apresentação. Isso aí é muito importante. Muito, muito importante, porque a criança já está indo com foco. Eu vou aprender várias coisas nessa aula, mas eu vou escolher uma para falar. Então, isso daí é essencial, Dani. Muito, muito obrigada. Então, isso que você está fazendo é muito importante para eles se prepararem nesse momento da seleção do assunto. E os pais podem ajudar na seleção do assunto. Então, muitas vezes a criança gosta muito de matemática, mas ele precisa ficar um pouco mais forte na parte de história. Então, o pai pode e a mãe também pode encorajar. Mas lembrando também essa aptidão. E também, se a criança ela tem também, por exemplo, facilidade com pintura, com crochê, ou com outros, com música, então ela pode também mesclar, trazer um pouco do talento dela, mas também trazer um pouco da apresentação, fazer as duas coisas. Não é só tocar, mas ela precisa falar alguma coisa, né? Que está ligada ao assunto que ela escolheu. Então é isso, eu acho que o mais importante é esse desenvolvimento na fase um. Na fase 2 nós teremos alguma coisa mais estruturada, especialmente para as crianças que já passaram desde o início. E para as crianças que começaram agora, tranquilidade,
muita paciência. A criança, ela é assim, ela tem que se movimentar, né, Dani? Ela não consegue ficar parada muito tempo, não. Ela não é um adulto que fica sentadinho na cadeira. Então, minha dica é o seguinte: no dia da apresentação, você vai, digamos que se a sua filha não estiver pronta na hora, deixa a sua filha dar uma carreirinha ali, se ela estiver muito ansiosa, querendo pular um pouquinho, deixa ela dar uma puladinha e ir até a cozinha, correr e voltar, fazer algum exercício que ela possa deixar essa adrenalina sair um pouco, né? E no momento da apresentação, você vai voltar. Filho, agora foco, foco, foco. O que que você vai falar? Faz algumas perguntinhas antes. Você vai falar sobre o quê? Fala para a mamãe. Tá bom, vai falar sobre isso. Você mostrar quais são as figuras que você vai mostrar. E a segunda figura, e a terceira figura. Muito bom, vamos começar. E se no momento da apresentação ela esquecer uma figura, você pode entregar uma figura para ela, não tem problema. Eu acho que as mães não precisam ficar estressadas. Meu filho vai falar sobre, não sei, não estou aqui com as figuras, mas digamos que ele tem várias figurinhas sobre o livro vamos botar aqui, o livrinho que a gente está falando, né? Sobre o Peregrino dessa semana. Então é muito legal. Aí ela está falando sobre rapidamente sobre a história do Peregrino. Então ela não vai conseguir falar, porque o livro é muito grande, mas ela vai falar: esse aqui é o livro do autor tal, do autor Giovanni, ele escreveu o Peregrino. Ele vai falar essa história, ele vai falar um resumo da história, a história de uma pessoa que estava passando por muitas dificuldades e que ele estava em busca da cidade celestial, e ele passou por vários personagens, e assim, enfim. E ele mostra a figura, uma, duas ou três. Essa aqui é a minha figura favorita do Peregrina, quando ele está aqui conversando aqui com o Christian. Christian está falando alguma coisa aqui. Enfim, mostra, você não precisa fazer aquele grande, numa apresentação de 3 minutos, 4 minutos, é mais do que suficiente. Se a criança parou e de repente ela quer, digamos, está cansada, ou ela quer tossir, ou precisa de alguma ajuda, pede licença, deixa outra criança se apresentar e depois volta para a apresentação, sem problemas. Fala, Dani. Uma coisa que a gente gosta de fazer também é ensaiar para apresentação. Normalmente no dia anterior a gente faz um ensaio pequeno, né, para preparar a criança para ela se sentir mais confiante no dia da apresentação. Que legal, excelente ideia, Dani, excelente. Então, assim, outra coisa, todo esse trabalho que a Dani está fazendo, por exemplo, de fazer perguntas antes, de preparar a criança, um dia antes da apresentação, vamos fazer um ensaio, o que que você vai apresentar? Deixa o papai e a mamãe escutar. Tudo isso, vocês estão entregando uma mensagem para a criança. Sabe qual é a mensagem? Eu me importo com você e o seu estudo é importante para mim. Você pensa que não, mas cada momento na sua vida, no seu dia a dia, que você para dar atenção à criança, não é só para um curso determinado, mas qualquer coisa, um trabalho, digamos que ela esteja fazendo uma tarefa em casa, seja dobrar roupa, ou ajudar a mamãe a limpar o balcão, qualquer tarefinha que você parou, focou, deu atenção, fez a pergunta no momento certo, mas especialmente você celebrou. Então, depois da apresentação, é muito importante os pais celebrarem o que eles conseguiram fazer, o que eles conseguiram atingir, porque eles vão criando, né, desenvolvendo mais confiança para a próxima vez. Então, é muito importante, como a Dani falou, então, esse momento do ensaio, então o pai e a mãe sentam, se o pai não puder, a mãe senta, quando o pai puder, é bom o pai sentar, porque mostrar essa presença paterna, não é, na educação dos filhos. Então, ele vai fazer a apresentação, a avó, a tia, no final de semana, sábado, a tia chegou, tia, eu vou querer apresentar, eu tenho isso aqui para apresentar para os meus amigos, e deixe ele apresentar para os tios, para os avós, para pessoas que chegaram em casa. Então, esse momento de pegar o desenho dele, colocar na geladeira, ou fazer um mural dentro de casa, deixa o desenho dele por um mês, pelo menos por um mês, digamos, todos os desenhos ou apresentações que eles fizeram, deixa um lugar exposto, que pode ser, se você tem um piano em cima do piano, se você tem um quadro grande, deixa colocado no quadro grande, algum local que ele possa olhar e dizer: olha, esse mês eu fiz tudo isso. Para a criança, isso é muito importante.
E aí vocês vão trocando. A cada mês ou a cada 2 meses, eu não sei, depende da família, depende da quantidade de tarefas que ele fez, que a criança fez também, do tamanho da tarefa, não sei como vai ser. Então, a cada 2 meses, vocês podem fazer esse rodízio. Retira os trabalhos antigos, coloca numa caixa. Por que que eu estou dizendo isso? Porque essa caixa vai ser uma caixa muito importante. Vai ser a caixa que você vai mostrar no final do ano e dizer: vamos ver nessa caixa tudo que você fez durante o ano, filho. E aí compra um presente para ele se você quiser. Vamos celebrar com um presente. Vamos tomar um sorvete especial, porque olha quanta coisa você conseguiu fazer. Ou você escolhe, digamos, qual a melhor apresentação dos últimos 3 meses. Vamos fazer uma apresentação para os tios e você convida os avós, tios, vamos tomar, todo mundo vir aqui em casa comer bolo e tomar café e Joãozinho ou Sara vai fazer a apresentação sobre um tema que ele gostou muito e deixa ele fazer, mesmo sendo algo que para você é simples, para ele não é. Para ele é a coisa mais importante e maravilhosa deste mundo. Então aproveitem esse momento, é um momento de carinho, é um momento de ouvir a voz da criança. Eu acho que a apresentação é muito especial e é muito preciosa. Nós precisamos guardar esse momento especial pensando na criança. É o momento da criança desenvolver essa voz, né? É dar voz para a criança. E se o seu filho está com muita vergonha, mas ele quer apresentar, você pode perguntar. Você também levanta a mão, professor, ele vai apresentar. Dá uma dica, porque quem está do outro lado não está sabendo. Né? Então, assim, todo esse trabalho de apoio à criança é muito importante. Outra coisa que eu já vi também algumas mães dizendo: ah, mas eu queria um curso que eu não precisasse fazer trabalho nenhum, só deixa a criança no computador e eu vou me embora. Então, não é esse curso, não é para você, não é? Então, eu estou tentando explicar para você que é um curso que ele vai ajudar você em diferentes sentidos. Quanto mais tempo você der em engajamento para o seu filho, mais possibilidades o seu filho terá de se desenvolver. Claro, vai ter aquele dia que a mãe vai estar muito ocupada, e nesse dia não tem problema. De vez em quando você está fazendo outra tarefa, mas você está dando essa sua supervisão, estando no mesmo local, de vez em quando olhando se está tudo bem, tudo certo. O importante é sempre dar essa supervisão e esse apoio quando ele estiver precisando. Não é, Dani? Dani, muito obrigada por seu carinho. E espero que todas as mães sejam abençoadas com essas palavras de Dani também, e que este curso possa continuar crescendo para a glória de Deus e que possamos ser servos humildes do Senhor, caminhando conforme a vontade dele e a força que ele tem nos dado. Muito obrigada, Sim, Dani. obrigada, Rita.